Olá, irmãos. Como que o tempo passa rápido, não é verdade? Desde que nós começamos a quarentena, lá em março desse ano, eu, o pastor Abner, o pastor Aminadab, o pastor Ives e alguns convidados, compartilhamos com você até hoje o total de 100 devocionais. Essa é a nossa 100ª devocional. Então, mesmo no momento de afastamento social, nós temos tido o privilégio de nos achegarmos até você todas as manhãs. Isso é a dádiva de Deus. Então, vamos à nossa 100ª devocional. Nós chegamos agora ao capítulo 4 de Filipenses. Toda vez que eu faço uma devocional, eu tenho feito ainda na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Paulo agora ele está fazendo as suas últimas recomendações a essa igreja querida, a quem ele vai chamar de minha alegria e coroa. Então, por favor, me acompanhem na leitura do texto de Filipenses, capítulo 4, versículos de 1 a 9. O texto diz assim: Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Irmãos, nos jogos gregos, o atleta que saía vitorioso daqueles jogos que eram sempre lotados, eles recebiam como troféu uma coroa de louros sob os aplausos daquela multidão. Então, quando o apóstolo Paulo diz que os filipenses, eles são a sua coroa, é como se ele dissesse que os filipenses representavam para ele o troféu por todos os seus esforços, empenhos e fadigas no ministério que lhe foi confiado. Ele era, por assim dizer, um atleta comissionado por Cristo. E eles, a sua coroa. Paulo, irmãos, tinha muita consciência assim, do prêmio celestial que seria concedido a ele pelo seu trabalho pastoral. E o apóstolo, depois dessa consideração, ele dá algumas recomendações à igreja de Filipos. Ainda naquele contexto de que os crentes são cidadãos do céu, como diz os versículos anteriores, Paulo ele insiste para que eles, então, tivessem coragem na terra para serem firmes aqui também. Como nós já vimos em outras devocionais, na igreja de Filipos havia perigos internos e externos. Essa igreja estava também sendo atacada por falsos mestres e por falta de comunhão. Havia tanto problemas doutrinários quanto problemas relacionais naquela igreja. Por isso, Paulo ele os exorta a viverem firmes no Senhor, mesmo quando há sinais de desarmonia nos relacionamentos e também desacordos de pensamentos, como ele descreve em relação às duas irmãs, pelo menos, que ele cita, que sempre lutaram firmemente ao lado do apóstolo na causa do Evangelho. Isso está registrado no verso 2. Irmãos, Paulo ele jamais ignorava e muito menos ele fazia pouco caso em relação à desarmonia entre dois membros da igreja. Evódia e Sintique eram duas irmãs que ocupavam uma posição muito importante na igreja. Elas haviam se esforçado com Paulo na propagação do Evangelho, juntamente com outros irmãos, a ponto do apóstolo Paulo fazer questão de registrar o fato de que os seus nomes estavam escritos no livro da vida. Mas elas estavam em desacordo na igreja. Ao invés de buscarem os interesses de Cristo, elas estavam lutando por causas pessoais. Elas haviam colocado o eu acima do outro. Ao invés de seguir o exemplo de Cristo, elas preferiam imitar aqueles que trabalhavam só para se vangloriar, dizendo que faz muito na igreja, e também por algum partidarismo, né?
esse desacordo entre essas irmãs representava uma ameaça à unidade da igreja como um todo. Paulo, então, ele nos ensina que o nosso papel como cristãos deve ser o de exercitar o ministério da reconciliação na igreja. Então, o nosso papel é de aproximar as pessoas ao invés de afastá-las ou jogar umas contra as outras. Eu sei, irmãos, isso é muito difícil, mas é extremamente necessário para a boa saúde da Igreja de Cristo. A ideia é trabalharmos como corpo bem ajustado, em harmonia com os demais, para a edificação de toda a igreja. Paulo ele está ressaltando de que não há como ter comunhão vertical sem essa comunhão horizontal. Ninguém pode estar em paz com Deus vivendo em desavença com seu irmão, ignorando o seu irmão, ou até falando mal dele por trás para outras pessoas. A desavença não é só contrária ao sentimento do apóstolo, mas é contrária também à fraternidade cristã e até à própria natureza da igreja. No verso 4, o apóstolo Paulo ele apresenta a alegria como sendo a marca distintiva da igreja. Ele diz que a alegria é uma ordem e não uma opção. É isso mesmo, ele usa o imperativo aqui. Ele diz também que a alegria deve estar acima das circunstâncias. Por isso, ele diz também que nós devemos nos alegrar sempre. Ele repete isso. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. O apóstolo diz também que a alegria da igreja deve ser cristocêntrica, porque ele fala, alegrem-se no Senhor. Ou seja, a nossa alegria deve estar centrada em Cristo, porque a nossa alegria é uma pessoa e não a ausência de problemas. Quem tem Jesus, irmãos, experimenta essa verdadeira alegria. Viva o que viver. O apóstolo ele vai ressaltar ainda no verso 5 o fato de que o crente ele deve ter as suas palavras temperadas com sal, as suas atitudes precisam edificar pessoas e a sua moderação precisa refletir o caráter de Cristo. Paulo diz que nós devemos ser moderados porque o Senhor está perto. A razão de um comportamento pacífico não tem nada a ver com fraqueza ou com algum tipo de desinteresse em defender uma posição legítima, mas o fato de que o Senhor está perto. E esse estar perto aqui é no sentido de que ele virá para defender a nossa causa. E aí nós avançamos para o verso 6, e o apóstolo nesse verso trata sobre a ansiedade que produz o enfraquecimento de nossas forças, que nos torna incapazes de crer de que Deus está de fato no controle. E o remédio divino recomendado pelo apóstolo para a ansiedade não é um Rivotril, irmãos, com todo respeito para quem consome, mas oração, súplica e ação de graças. Esse é o remédio apresentado pelo apóstolo Paulo nas Escrituras para a nossa ansiedade. Na verdade, Paulo ele nos chama a atenção para o fato de que nós devemos adorar a Deus quando nós oramos. A oração começa quando nós focamos a nossa atenção em Deus e não em nós mesmos. Orar, então, é estar em comunhão com o Rei do Universo. Ao invés de ficarmos ansiosos, a orientação é meditarmos na majestade de Deus, irmãos, e descansar em seus braços. Por isso que é tão importante nós conhecermos os atributos de Deus e a sua majestade. Se Deus é quem a Bíblia diz que Ele é, então nós devemos descansar nos teus braços, não ficar ansiosos por algumas coisas. Nós devemos também suplicar, devemos pedir, clamar, devemos apresentar todas as nossas necessidades a Deus em oração de petição, ao invés de acumular o peso da ansiedade em nosso coração. É isso que significa súplica. E, finalmente, devemos agradecer, devemos olhar para o que Deus já fez por nós, para nós não ficarmos ansiosos. Quando nós nos ocupamos com gratidão, nós continuamos a adoração. Com isso, a paz de Deus ocupará o lugar que antes a ansiedade tomava conta. Ele ressalta ainda que as nossas maiores batalhas são travadas no campo da mente, está no verso 8. Ali é onde as nossas guerras são ganhas ou perdidas. O alerta, na verdade, é para que nós fechemos as nossas mentes para o que não presta e as escancaremos para o que é verdadeiro, justo, amável e de boa fama. Afinal, nós somos aquilo que nós registramos em nossas mentes. Se nós arquivarmos em nossas mentes coisas boas,
De lá nós vamos tirar tesouros preciosos. Mas o contrário também é verdadeiro. E no versículo 9, Paulo ele considera pelo menos 4 atividades. A primeira delas é aprender, depois receber, ouvir e ver. A ideia é não basta ter conhecimento, não basta ter apenas fatos na cabeça. É preciso ter verdade no coração. Paulo, ao longo do seu ministério, ele não apenas ensinou a palavra, mas ele também a viveu na prática. Por isso ele concluiu esse trecho falando da necessidade de praticar o que se aprendeu. A sua conclusão é muito majestosa aqui. Além de nós termos a paz de Deus para nos guardar, nós temos também o Deus da paz para nos guiar. É isso, irmãos. Que Deus dê a você hoje e no restante da semana a paz que provém dele. Que Deus os abençoe a todos. Até a próxima devocional.